Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler, meus irmãos queridos, a partir do verso 1. Escreveu assim o apóstolo: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por Tua palavra, Senhor, nessa manhã. Te agradecemos, ó Deus, porque Tua palavra não nos deixa caminhar sem rumo. A Tua palavra nos traz segurança. A Tua palavra nos traz paz. A Tua palavra nos traz certeza na alma de que nós estamos caminhando para a Tua presença. Deus, ajude-nos, pois, a viver sustentados, alicerçados na Tua palavra e sobre a Tua palavra. Abençoa-nos nessa manhã. Nós oramos, nós te agradecemos, no nome bendito de Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, razão porque celebramos que a nossa vida não vive no engano. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus queridos irmãos e irmãs. Eu quero vos falar nessa manhã sobre o testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Jesus afirmou aos seus discípulos em João 14, 26. Em outras palavras,
nós não estamos sozinhos e nós não vivemos na ignorância, porque o Espírito Santo habita em nós e nos mostra o caminho a seguir. Então cabe aqui a pergunta: por que motivo nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus? Por que motivo nós ensinamos sobre salvação e acreditamos que salvação, condenação, céu, inferno, vida eterna, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são ensinos verdadeiros e nós neles acreditamos? Alguns vão dizer: eu não sei por quê. Eu não sei por quê que eu acredito que esses ensinos são verdadeiros. Outros vão dizer: eu acredito nisso por tradição. Tem muita gente que acredita porque aprendeu, ouviu, recebeu em casa e é por tradição. Outros vão dizer assim: não, é porque eu acredito que o que a Bíblia diz é a verdade. E a Bíblia revela Deus em sua natureza, em sua vontade. Deus revela o homem em sua natureza e em seu coração pecaminoso. A Bíblia é a palavra de Deus e quando nela nós meditamos, nós aprendemos sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre a vida humana. Muitas vezes nós dizemos coisas boas a respeito da Bíblia, porque nós somos ensinados a dizer coisas boas sobre a Bíblia Sagrada. Homens notáveis falaram coisas preciosas sobre a Bíblia. Eu fui ensinado nas Escrituras desde berço, desde criança. Minha mãe amava as Escrituras e nós aprendemos muito cedo a ler a Bíblia. Agora, nós encontramos na história, e eu me lembro que quando estava finalizando o meu curso no Seminário Nazareno, eu recebi do pastor Joaquim Lima, esposo da irmã Nina, pai do Samuel, nosso superintendente distrital. Eu recebi um presente dele. Ele me deu o Manual Bíblico de Halley, um manual tradicional de estudos a respeito da Bíblia Sagrada, e aquilo era uma fonte preciosa. A gente não tinha muito material, muito recurso. O manual bíblico era assim, aquele negócio. Hoje a gente tem muito material, mas na época não. E lendo aquele manual, e tantas vezes estudando aquele manual para preparar minhas pregações, eu encontrei algumas citações de homens celebrados na história sobre o que eles pensavam sobre a Bíblia Sagrada. Creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus já deu ao homem. Todo o bem da parte do Salvador do mundo nos é transmitido nesse livro. Abraham Lincoln disse essas palavras: impossível é governar bem o mundo sem Deus e sem a Bíblia. George Washington. Uma outra frase: a Bíblia não é um simples livro, senão uma criatura vivente dotada de uma força que vence quantos se lhe opõem. Napoleão Bonaparte. A Bíblia tem sido a carta magna dos pobres e oprimidos. A raça humana não está em condições de dispensá-la. Ora-se, ou melhor, Thomas Huxley. E ainda, é impossível, eu amo essa citação, essas palavras, é impossível escravizar mental ou socialmente um povo que lê a Bíblia. Os princípios bíblicos são os fundamentos da liberdade humana. Horace Greeley disse essas palavras. E terminando, a existência da Bíblia como livro para o povo é o maior benefício que a raça humana já experimentou. Todo esforço por depreciá-la é um crime contra a humanidade. Immanuel Kant disse essas palavras. Agora, meu querido, segundo o texto sagrado que nós acabamos de ler, o próprio Deus confirma essas verdades através do que nós chamamos de testemunho do Espírito. O Espírito é quem testemunha no nosso espírito que a Bíblia é a palavra de Deus. Lendo a palavra, você vai encontrar em Hebreus 4:12.
Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e é mais cortante que uma espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas, desnudadas, descortinadas e patente aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amém, querido? Deus é Deus que fala por intermédio da sua palavra. Havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por intermédio de quem também fez o universo. O nosso Deus é Deus que fala, e Ele usa a sua palavra para falar ao nosso coração. Glória a Deus por isso. Então, baseado nesse texto de Romanos que nós acabamos de ler, dizendo que o Espírito é quem testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, que nós somos herdeiros de Deus, eu quero vos afirmar que o testemunho do Espírito não se trata de nova revelação. Quando eu falo de testemunho do Espírito, eu estou falando do esclarecimento de uma mente obscurecida que o Espírito Santo traz para nós. Ele tira as nossas dúvidas, Ele vai removendo a nossa insegurança ao ler a Bíblia, porque Ele vai nos convencendo de que a Bíblia é a palavra de Deus. Meus irmãos queridos, em João, se você quiser dar uma rezinha aí no texto sagrado, João capítulo 15, verso 23, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Jesus diz que o Espírito Santo viria para nos ensinar. Nós não precisamos andar no erro, porque o Espírito de Deus nos ensina. E olhe bem aí em Romanos capítulo 8, o texto que nós lemos, que diz a palavra de Deus, verso 16, o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse testemunho do Espírito é que me mantém de pé. Esse testemunho do Espírito é que me assegura que toda e qualquer circunstância à minha volta está debaixo do olhar do Eterno, está sob o controle do Todo-Poderoso, porque eu sou filho dele. Eu tenho um filho e eu cuido dele. Eu oro diariamente por ele. E ele sabe que assim funciona. Deu determinado horário, eu não sei onde é que está, não chegou, não mandou aviso, eu mando mensagem. E eu quero saber onde anda, com quem está. Não importa que tem 22 anos. Eu tenho responsabilidade diante de Deus pela vida dele. Então eu quero saber, porque eu estou orando e eu quero orientar. O nosso Deus, Ele olha para nós. O salmista, ele diz que Deus se inclina do seu trono para ver os filhos dos homens. Meu irmão, Deus está de olho em você. Você é filho do Altíssimo e o Espírito Santo é quem assegura para você que você é filho de Deus. Você não somente é filho. O verso 17 diz, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Ou seja, você tem herança. Você não é um abandonado, você não é alguém que não tem quem não olhe por você. Você é herdeiro de Deus, e diz o texto, e co-herdeiro com Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é o Filho de Deus que se encarnou e se tornou nosso irmão mais velho,
porque nele Deus nos adotou para si mesmo como filhos. Então nós temos herança. O verso 21, o apóstolo Paulo diz: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro e da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, Deus traz no poder do Espírito consolo para o nosso coração. O Espírito testifica esperança. Verso 25, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Mas o verso 24 afirma: ora, esperança, porque na esperança fomos salvos. Querido, passe o que você possa estar passando, você precisa crer na Bíblia. A esperança. Jamais Deus abandona os seus filhos. A sua herança permanece guardada, preservada no poder do Espírito Santo. E a Bíblia diz que você é herdeiro dessa herança. No verso 26, o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Existe assistência aos filhos de Deus. Você não está sozinho. Deus não se esqueceu. Fernando teve um diagnóstico ruim, perdeu o emprego, mas não perdeu a fé. Não tem que perder a esperança, porque o nosso Deus é maior que as nossas dores. O nosso Deus é maior que o nosso desemprego. O nosso Deus é maior que a própria morte. O nosso Deus é o Criador e o sustentador da vida. Nós precisamos firmar a nossa confiança na palavra de Deus. Amém, irmãos? A Bíblia não diz que nós não vamos chorar. A Bíblia não diz que nós não vamos enfrentar adversidade. A Bíblia não diz que nós não temos oposição das trevas. A Bíblia diz que Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem poderá prevalecer contra nós? No verso 27, o apóstolo Paulo diz que o Espírito sonda os nossos corações e Ele mesmo, Deus, sabe qual é a mente do Espírito que intercede por nós. Você tem a intercessão do Espírito Santo. Pastor, mas eu não consigo perceber isso. Meu irmão, você não tem que perceber. Você tem é que crer. Porque a Bíblia diz que você está cercado de anjos. Hebreus 1,14. E mesmo que você não veja, não sinta, você precisa saber que você está cercado pelos anjos de Deus. Nós vivemos pela fé, nós não vivemos pelo que vemos. Nós vivemos na esperança que nos traz a palavra de Deus e o testemunho do Espírito Santo. No verso 31, o apóstolo Paulo diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você tem um Deus que traz um penhor, uma garantia. Ele é por você. O verso 31 fala de segurança. É Deus a minha segurança. Então, se o testemunho do Espírito não se trata de uma nova revelação, mas de esclarecimento a respeito das verdades sobre minha vida, e isso é o Espírito Santo que faz. Em segundo lugar, o testemunho do Espírito ilumina os nossos corações para nos dar a luz do conhecimento da glória de Deus. Isso está em 2 Coríntios 4:6. Meus irmãos, a luz do conhecimento da glória de Deus. Às vezes nós tentamos mistificar demais uma verdade tão simples. Qual é a luz do conhecimento da glória de Deus? Diz o apóstolo Paulo: se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Porque nós temos a luz de Deus. Deus tirou aquilo que nos impedia de enxergar, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus,
o qual é a imagem de Deus. Queridos, o Espírito de Deus abre o nosso entendimento e ilumina a nossa mente e a nossa alma para nós percebermos a glória de Deus. A glória de Deus é a própria presença de Deus. Eu sei que Deus está comigo, mesmo que as circunstâncias digam não, a Bíblia diz que Deus está comigo. Como disse o profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça, a minha cabeça está erguida. Figueira é símbolo de Israel. Ainda que a nação não desenvolva, ainda que a crise esteja instalada, eu erguerei minha cabeça e olharei para o Senhor, porque Ele fez a figueira. Meu irmão, Deus é por mim, é por você. Qual é o resultado de eu entender que Deus é por mim? O resultado é que o Salvador e a Bíblia Sagrada aparecem para mim como verdades divinas, imutáveis, eternas, sobrenaturais. Ninguém pode arrancar do meu coração que Deus é por mim, porque o Espírito testifica todos os dias que Deus é por mim, que Jesus é meu Salvador e que a palavra eterna, inerrante de Deus é a Bíblia Sagrada. A consequência é não acharmos possível duvidar de que Jesus é o que a Bíblia diz que Ele é, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que veio para nos salvar. Terceiro lugar, o testemunho do Espírito. Ele autentica a Bíblia. Ele autentica a Sagrada Escritura como palavra do Eterno. Não é por experiência mística. Não é por isso. Não é por algum argumento humano, por melhor que seja, algum argumento teológico, por mais profundo que pareça. Não é pelo testemunho da igreja que há 2000 anos afirma que a Bíblia é a palavra de Deus. O testemunho do Espírito é que me afirma que a Bíblia é a palavra de Deus. Pela luz da palavra e pelo seu poder transformador, o Espírito Santo me afirma que eu estou lendo e meditando na palavra de Deus. É um livro espiritual. Uma vez eu ouvi um catedrático da Universidade do Cairo falar sobre o Alcorão. E achei muito interessante. Porque ele disse, Dr. San Salomão, ele disse, muitos cristãos estão lendo o Alcorão. Ele disse, eu não recomendo. Alguns buscam conhecimento no Alcorão a título de cultura. Ele disse, se você não sabe, se você está lendo o Alcorão, você está lendo um livro de inspiração, dada por revelação, e vem das trevas. Não se meta com a inspiração das trevas, porque por trás disso está a morte. Leia a Bíblia Sagrada, porque essa inspiração, ela vem de Deus. Ela é espiritual, ela é celestial, ela é inspiração para trazer vida e não a morte. Meus queridos irmãos, essa luz que vem para dentro da nossa alma, esse poder, é o testemunho do Espírito Santo. Ele nos assegura que a Bíblia é a palavra de Deus. Qualquer argumento ou testemunho de quem quer que seja pode nos preparar para receber o testemunho do Espírito. Porque nós, pastores, pregamos, nós argumentamos, mas quem gera a fé viva no argumento apresentado, se ele é bíblico, é o Espírito de Deus, porque Ele é quem nos convence do pecado, é quem nos leva ao arrependimento, Ele é quem nos convence da justiça, de que Deus é Deus e Ele é pleno em sua justiça. É Ele quem nos convence de todas as coisas. Jesus disse, eu vou enviar o Espírito e Ele vos ensinará sobre todas as coisas que vos tenho dito. Meus irmãos, a fé divina, a fé salvadora, ela é prerrogativa exclusiva do Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Deus. É por isso que ao ler a Bíblia nós precisamos dizer, Deus, abre o meu entendimento quando eu estiver lendo,
Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. A Bíblia não é um livro para ganharmos conteúdo intelectual, embora ela traga. A gente precisa ler a Bíblia lembrando, Deus fala através da sua palavra. É um livro espiritual e poderoso. Por último, o testemunho do Espírito a respeito da divindade da Bíblia e sua mensagem ocorre no mundo inteiro. Ocorre universalmente. Mesmo que muitos de nós não tenham valorizado a sua mensagem ou não saibam manuseá-la adequadamente. Mesmo assim, o testemunho do Espírito, ele é universal. Deus está falando aqui, está falando exatamente agora em outras partes do mundo, através da sua palavra. E o Espírito Santo está varrendo a terra para que o testemunho do Evangelho chegue. Eu ouvi de um pregador egípcio, a sua igreja está num país fechado, não pode pregar o Evangelho. É uma igreja presbiteriana. No Cairo, ela tem 7.000 membros. E aí você diz assim, qual é o segredo de uma igreja presbiteriana, num país muçulmano, onde é proibido pregar a palavra, não pode ter programa de rádio, programa de televisão, só podem falar do Evangelho dentro do templo ou no acampamento. Qual é o segredo? É que o Espírito de Deus não tem fronteiras. Não existem leis que impeçam o Espírito Santo de falar. A igreja pode não falar fora dos seus limites territoriais, mas o Espírito Santo fala e ele está convencendo muçulmanos, falando-lhes através de sonhos, para procurar a igreja. E quando eles chegam em busca de alguma ajuda, eles são evangelizados e as conversões vão acontecendo. 7.000 membros numa igreja presbiteriana, num país muçulmano, é só Deus. É só Deus. Mas deixe-me te dizer, Deus é Deus. E porque Ele é Deus, Ele não reconhece as fronteiras geopolíticas. Ele é Deus aqui, Ele é Deus ali, Ele é Deus acolá. Ele é Deus independente de quem esteja governando, porque o nosso Deus é soberano. E a sua palavra continua poderosa. Isso é graça divina. Amém? Creia no poder da palavra. Leia a Bíblia Sagrada com seus filhos pequenos. Leia. Ensine-os a ler a Bíblia. Leia a Bíblia para a sua família. Exponha a palavra de Deus para a sua casa. Tem gente que costuma colocar versículo bíblico em frente à pia para estar lavando e lendo a Bíblia. Vale. Vale. Na porta do guarda-roupa para memorizar a palavra. Vale também. Tem gente que tem quadros com mensagens bíblicas afixados na sala de sua casa. Está valendo. A palavra de Deus, ela deve ser lida e memorizada. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Leia mais a Bíblia, meu irmão, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Aquela frase ali não é à toa, prega a palavra. Sabe por quê? Porque se não pregar a palavra, Deus não tem compromisso com o que é dito aqui. Deus só tem compromisso com a palavra dele. A gente pode negociar um monte de coisa, mas a palavra não podemos negociar. O conteúdo do Evangelho é inegociável. E o conteúdo do Evangelho é: Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa salvação. Amém, querido? Nesses dias, leia a Bíblia. Declare, proclame, recite a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque a palavra de Deus é poderosa para nos transformar. O apóstolo Paulo, falando aos Romanos ainda no capítulo 12, ele diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso ocorre na medida em que nós lemos e meditamos na palavra de Deus. Ela pode transformar a nossa maneira de pensar. A Bíblia nos faz mais crentes, mais firmes, mais fortes, porque a Bíblia, ela é a palavra poderosa de um Deus poderoso que tem compromisso com o que diz. Louvado seja o seu nome, em nome de Jesus Cristo. Quando você mencionar a Bíblia, ou citar a Bíblia, ou ler a Bíblia, saiba que há poder na palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos nos colocar em pé nesse instante para nós orarmos. Em o nome de Jesus Cristo. Senhor, não há nenhum de nós aqui que não precise ler a Tua palavra, que não precise do testemunho do Espírito a respeito da palavra que lemos, atestando e confirmando no coração que a Bíblia é a palavra do Todo-Poderoso, que o Senhor está comprometido com o que fala na palavra e que o Senhor vela para cumpri-la. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias. Ajuda-nos a viver essa verdade, que todos os dias nos acordemos, saiamos de casa, trabalhemos e retornemos para casa, mas com a clara noção da presença de Deus, porque o Senhor cumpre a palavra que diz. O Senhor prometeu que ia nos socorrer, que o Senhor iria nos ajudar diante das tribulações, e que as circunstâncias iriam de alguma maneira cooperar para o nosso bem, porque o Senhor iria entrar na história. Ó Deus, olha para nós nessa manhã e vê que nós precisamos que o Espírito Santo nos assegure que nós não estamos sozinhos. O Senhor vela por sua palavra para nos abençoar. Obrigado, ó Deus, por tua palavra, que nos afirma que o Deus da esperança nos enche de gozo e de paz no nosso crer, para que nós sejamos ricos de esperança no Espírito Santo. Renova a esperança no coração daquele que entrou aqui hoje abatido, daquele que entrou aqui hoje machucado e ferido. Renova a esperança e aumenta-nos a fé de que o Senhor continua trabalhando para aqueles que em Ti esperam. Senhor, toma pela mão cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas nessa manhã e nos ajude a permanecer de cabeça erguida, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Ainda que à nossa volta as circunstâncias gritem que nós estamos sozinhos ou desamparados, ajuda-nos a erguer os olhos para o céu e declarar que o nosso Redentor vive, e de que o Senhor tem as nossas mãos seguras em Tuas mãos, e de que nada, absolutamente nada, nem ninguém, nem o inferno, nem a morte, nem os principados e potestades podem nos separar desse Deus amoroso, poderoso e cheio de graça, que é o Senhor, revelado em Jesus Cristo, a quem declaramos a nossa fé como nosso Salvador. A Ele a honra, a glória, hoje, amanhã e por todos os dias que o Senhor nos mantiver por aqui. O Senhor nos ajude a andar de cabeça erguida, ainda que com lágrimas nos olhos, mas de cabeça erguida, porque maior é o Senhor que está em nós. Bendito seja o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.